Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e hoje no Reviews Ocultos eu trago a vocês o Super Robot Wars Original Generations Moon Dwellers, um jogo feito para os amantes de robô gigante. Conhecido pela sigla SRW, é um jogo de estratégia por turnos que lembra os jogos da categoria, como o famoso Final Fantasy Tactics, mas em vez de esquema de profissão, tem muitos robôs à sua disposição. O jogo é produzido pelo estúdio Banpresto, que foi comprado há um bom tempo pela Bandai Namco, mas que continua com uma certa autonomia para criar os seus jogos, como os dessa série. Vou tentar resumir alguns pontos dessa série, pois ela é muito grande, mas com conteúdo muito bom. Antes de adentrar a história do jogo propriamente dito, é necessário explicar um pouco sobre a série Original Generations, conhecida como OG. A série principal do SRW é um crossover de animes de mechas que fará 30 anos de existência, onde todos os acontecimentos dos animes que aparecem neles giram em torno do personagem criado para aquele jogo. Depois de uns 10 anos de produção desses jogos, eles começaram a fazer um crossover usando somente os personagens de mechas originais desses jogos, conhecidos como os Banpresto Originals, e o Moon Dwellers é o quarto episódio dessa série. Aqui, eles continuam os acontecimentos do terceiro jogo da série, o Second OG, que saiu somente para o Play 3 em japonês, e adiciona as histórias contadas dos seguintes jogos: o Super Robot War J, que é o Judgment, o Super Robot War GC de GameCube e o The Great Battle 2 Last Fighter Twin. Mas não se preocupe se você não tiver jogado os jogos anteriores ou se esses que eu especifiquei. As histórias dos anteriores você encontra numa biblioteca do jogo, adicionada a uma atualização, e existem várias variações entre o material original e o que é apresentado aqui nesse jogo. Agora sim, seguindo sobre a história, após os ocorridos do Second OG, um portal dimensional chamado Crossgate está na órbita da Terra, e novamente começam os ataques alienígenas no nosso planeta, cabendo os antigos e novos heróis a proteger o planeta usando seus mechas. Como o jogo usa a história de outros jogos da série, não temos apenas um protagonista, a história foca em diversos personagens, entre eles Toyoshi 1, um jovem que vivia sua vida normal até que seu pai chegar à beira da morte pilotando um mecha chamado Grantide, acompanhado de duas garotas que irão ajudá-lo a controlar esse tal mecha. Calvina Colang, conhecida como Lince Branca, é uma pilota de grande experiência que está testando o mecha Beelzelut, quando a base lunar que ela está afiliada é destruída, e com isso ela jura vingança contra aqueles que mataram todos da base. Akimi e Akemi Akatsuki, irmãos gêmeos, filhos do presidente da Side Heavy Industries, sendo pilotos de teste do novo modelo de super robô da empresa. Um detalhe do jogo é que, para que você consiga ver todos os pontos dessa história, você vai precisar fechar ele pelo menos 2 vezes, já que diversas bifurcações e você só consegue seguir uma delas a cada jogada. Aqui você controlará mechas de diversos tamanhos e formatos em batalhas e estratégias por turnos em várias missões. Os turnos são divididos entre o turno do jogador e o turno dos adversários, já que algumas vezes você enfrentará 2 facções diferentes na mesma missão. Ao realizar um ataque, a cena é transferida para uma sequência de ataques tanto do mecha atacante como aquele que irá contra-atacar, sendo que cada mecha tem suas próprias cenas de ataques. Também nas batalhas você pode usar uns especiais chamados Spirits, que são usados para suporte durante as missões. Sabe aquele momento que o protagonista está quase perdendo no anime e do nada ele começa a gritar e realizar umas manobras que não conseguia antes? Bem, eles usaram o Spirit e não avisou o espectador. Esses comandos têm diversos efeitos, como garantir 100% de acerto, conseguir esquivar do próximo ataque, recuperar HP do mecha, entre outros efeitos. Como é de praxe nos jogos de robôs, existem customizações dos mechas, tanto para os ataques como para o mecha em si, podendo aumentar os parâmetros de HP, energia, defesa, acerto e esquiva. Também existem peças de upgrade que são equipáveis neles e que lembram acessórios humanos para facilitar a explicação. Agora eu não acho que você pode melhorar somente os mechas, os pilotos também ganham níveis e melhoram suas habilidades, podendo comprar técnicas para ajudar nas batalhas, como poder mover o mecha depois de um ataque ou contra-atacar o inimigo antes do ataque dele. Na maior parte do jogo você utilizará duplas de mechas, que podem ser configuradas antes de cada missão, mas você também pode separar eles em qualquer momento do seu turno e montar uma nova dupla conforme a necessidade da batalha. Falando em duplas, tem um sistema de ataque combinado, onde alguns personagens executam os especiais em conjunto com outros mechas, aumentando a gama de ataques e estratégias possíveis.
Durante as missões, além da missão principal, existe um desafio extra, aumentando a dificuldade da batalha caso você tente realizar esse desafio. Completando eles, você consegue uma pontuação extra para comprar técnicas dos pilotos, e alguns segredos do jogo estão relacionados a esses desafios e os SR Points que você ganha neles. No jogo temos gráficos em 2D e em 3D. No mapa das missões é tudo em 3D, mostrando os mechas de uma versão SD de Super Deformer, os famosos personagens cabeçudos, enquanto a arte dos personagens e as cenas de ataque são em 2D, variando o estilo de arte dependendo do momento do ataque para dar uma ênfase em algum ponto relevante. Fora das missões, a maioria das conversas são feitas no estilo de jogos de novel, onde são mostradas as artes dos personagens com o fundo do local onde eles estão falando. As artes dos personagens e dos mechas são em alta qualidade, e durante as cenas de ataques até parece que você está assistindo um anime de mecha, com vários detalhes nele. Algo que a série faz muito bem são as músicas e dublagens do jogo. Quase todos os personagens têm seu próprio tema que é tocado durante o ataque dele, e alguns chefes também têm seus temas próprios, dando um excelente clima nas batalhas. Os temas de abertura e encerramento do jogo, mais precisamente da série inteira, são feitos pelo conjunto Jump Project, que são responsáveis pelo tema do One Punch Man e de animes de mecha como Mazinger e Getter Robot. Já as dublagens dos personagens temos grandes nomes da indústria de animes, tais como Takehiko Koyasu, dublador do personagem Shu Shirikawa, conhecido pela clássica atuação do Dio Brando da série As Aventuras Bizarras de Jojo e do Olivier da série de jogos Legend of Heroes. Hikaru Midorikawa, dublador do Masaki Andou, que fez a dublagem do Hiryu do Gundam Wing, e Akihiko Sanada do jogo Persona 3. Atsuko Tanaka, dubladora da Violeta, que faz a voz da Motoko Kusanagi da série Ghost in the Shell e da Bayonetta, protagonista da série de mesmo nome. Infelizmente só temos dublagem durante as cenas de ataques e alguns pontos específicos, na maioria das interações dos personagens é somente texto. Agora vem o grande problema desse jogo e da série em geral, a disponibilidade dele. Infelizmente esse jogo não teve lançamento ocidental, ficando apenas na Ásia, dificultando a vida daqueles que têm interesse nele. Ele foi lançado para o Play 3 como para o Play 4, mas somente o Play 4 recebeu uma versão asiática em inglês. Na descrição deixei link para compra na Play Asia das versões físicas, além do link direto da PSN de Singapura. O jogo também tem uma boa lista de troféus. Nela não temos nenhum troféu relacionado à história, apenas os de fechar o jogo, sendo a maioria deles relacionados a ações e condições das missões. Alguns deles são bem trabalhosos devido ao tamanho do jogo, tal como ter que fechar o jogo 3 vezes em qualquer modo, fechar o jogo no modo X Hard, liberar todas as rotas disponíveis e conseguir causar 100 mil de dano numa única sequência de ataque. E aí, vai encarar? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.